Boa tarde aos heróis da resistência e boa tarde aos que nos assistem remotamente. Nós vamos passar nos próximos minutos, eu vou ser muito rápida, porque são conceitos, é uma teoria científica, na verdade, né? Que a gente vai transformar numa linguagem muito acessível, muito prática, para vocês absorverem e entenderem os conceitos básicos dessa teoria, tá bem? Como eu falei, acho que eu falei hoje de manhã, essa teoria foi desenvolvida por um teólogo norte-americano metodista, James Fowler. Então, eu tive a oportunidade de ter contato com ele no mestrado e a gente vai ter a oportunidade agora, nessa tarde, de ver as bases principais desses achados dessa teoria desenvolvimentalista. Se eu andar por aqui, eu atrapalho a transmissão? Tudo bem? Tudo bem? Então, tá bom. Quando começa a educação de uma criança? Quando começa? Na barriga da mãe? Não tem nenhum adolescente aqui, nenhuma adolescente aqui. Oi? Pré-adolescente. Na verdade, vocês são casados? Não tem nenhum casal de namorado aqui? Pois os casais de namorados deviam estar aqui para poder entender um pouquinho mais se é que querem ter filhos. Mas quando uma adolescente começa a olhar para um rapaz com intenções de namorar, ali ela está determinando o tipo de filhos que ela vai ter. Porque o tipo de namoro que ela tem, se for um namoro que quebra regras, se for um namoro que avança sinais, ela já está me dizendo que os filhos dela também serão quebradores de regras. Portanto, a educação de uma criança começa na geração que lhe antecede, quando está se constituindo o indivíduo. Não é no ventre. Porque quando ela gera uma criança, ela já se tornou um indivíduo. Ela já tem a sua formação. Né? Então, não necessariamente quando uma menina é capaz de gerar filhos, ela já se constituiu, assim, já consolidou-se como um indivíduo, com uma personalidade, né? Com suas crenças, com seus valores. Porque isso a gente começa a construir a partir dos 17 anos, quando a gente forma a nossa cosmovisão. 17, 18 anos eu estou formando a minha cosmovisão. Mas é nessa formação do indivíduo que se constitui na adolescência que você está definindo o tipo de filhos que você vai gerar pelo tipo de namoro que você tem. Pelo tipo de namorado que você escolhe, pelo tipo de namorada que você escolhe. Ali você está definindo o tipo de filhos que você vai gerar. Então, a educação de uma criança começa exatamente, né, na formação de quem vai lhe gerar. Há um ditado que diz: o fruto não cai longe do pé. Então, a educação de uma criança começa quando eu estou me constituindo indivíduo. Mas, imagine esta cena. É madrugada. E o bebê, de aproximadamente 3 meses, faz xixi na fralda. Daqui a pouco o xixi começa a incomodar. A princípio é morno, daqui a pouco começa a ficar mais frio, começa a incomodar e o bebê começa a chorar lá no seu quartinho. E a mãe de um bebê de 3 meses é capaz de dormir com o olho fechado e o olho aberto. Ela logo ouve o choro da criança e ela vai pé ante pé até o quarto. Ela não acende a luz, ela acende um abajurzinho e ela começa a falar desde a porta. Pronto, calma, mamãe já chegou, não precisa chorar, mamãe já está aqui. Ela já sabe mais ou menos o horário, já toca na fralda, vê que está molhada, já ajeita o lugar para ele trocar a fralda, higieniza a criança, e a criança que desde a 6ª semana, o primeiro órgão do sentido formado no ventre, no útero, é a audição. 30ª semana, ela já ouve a voz da mãe, ela já identifica a voz da mãe. Quando a mãe chegou na porta e falou: pronto, mamãe está aqui, ela já identificou que dali viria bem-estar. Dali viria socorro para suas aflições. A mãe começa a falar: mamãe está aqui, pronto, pronto.
e ele já sente o cheiro, o bebê, do leite materno. A mãe já dá para ele o seio. Ele suga aquele leite morno, sacia a fome, está higienizado, está limpinho. Depois que ele suga bastante, a mãe coloca ele no ombro para fazer o quê? Arrotar. Essa sensação de bem-estar que este bebê está tendo é o alicerce para ele entender quem é Deus. Amor para uma criança, para um bebê, é estômago cheio, fralda trocada, banho tomado. É concreto. Amor para uma criança é a concretude do bem-estar que a mãe lhe oferece. Então, James Fowler, o autor que estudou, que fala sobre os estágios da fé, desenvolveu essa teoria baseado na visão da psicologia do desenvolvimento, de Piaget, que divide em estágios o desenvolvimento da criança. Então, ele toma para si os conceitos da psicologia do desenvolvimento para falar que a fé também se desenvolve em estágios, em idades, de 0 a 3 anos, de 4 a 6 anos, de 7 a 9 anos ou 10 anos. Então, ele se baseou na teoria de Piaget e de Kohlberg, que é um discípulo de Piaget que estudou os estágios do desenvolvimento moral. O que é fé, então, para Fowler? Fé é exatamente a força. Todas as pessoas possuem fé, e fé em si não é essencialmente religiosa. Um terrorista que amarra bombas no seu corpo tem o mais alto estágio de fé de que o islamismo é a visão correta de mundo, política, porque islamismo é uma visão religiosa e política, né? Eles dão a vida por uma causa, ele tem o mais alto estágio de fé. Um ateu tem fé de que Deus não existe. Então, o que é fé? É o modo como uma pessoa ou grupo penetra no campo de força da vida. É aquilo pelo qual eu dou a minha vida. É aquilo que dá sentido para a minha vida. Fé é o nosso modo de achar coerência nas múltiplas forças e relações que constituem a nossa vida e dar sentido a elas. Fé é o modo pelo qual uma pessoa vê a si mesma com relação aos outros sob um pano de fundo de significados e propósitos partilhados. Ou seja, todas as pessoas possuem fé em algo, num partido político, numa ideologia, em alguém. Agora nós vamos falar de fé religiosa. É aquilo que dá sentido para a nossa vida. Se eu perguntar, uma das perguntas, quando eu comprei esse material do James Fowler, vem uma série, o instrumento de pesquisa dele é uma série, é um questionário, uma série de perguntas. Uma das perguntas é: o que você teme? Pelo que você daria a sua vida? Então, se eu perguntar para alguns pais que estão aqui, pelo que você daria a sua vida, muitos me diriam assim: pelo meu filho. Porém, o que ele gasta toda a sua energia é com o trabalho e nunca tem tempo para os filhos. Então, a gente vê uma incoerência entre aquilo que ele deposita de fato, a sua energia vital, a sua crença, a força que lhe motiva. Ah, mas eu trabalho pelos meus filhos. Mas não é isso que você demonstra na sua relação, né? Então, fé é aquilo que lhe move, que lhe dá sentido para a vida, que lhe motiva, que dá exatamente esse campo de força vital, né? Onde você deposita as suas crenças fundamentais. Bom, toda essa introdução, agora nós vamos ver o que Fowler então falou daquela cena. Aquela cena de 0 ano, quando o bebê está no colo da mãe. Fowler diz assim: é ali que toda a base para a criança entender Deus é formada. No pré-estágio, denominado fé indiferenciada, então de 0 a 3 anos não é um estágio, é um pré-estágio. O primeiro estágio é de 4 a 6 anos. As sementes de confiança, coragem,
esperança e amor funde-se de forma indiferenciada, ou o oposto dela, o abandono e as privações. A imagem de Deus origina-se aqui, e a força dessas imagens estão subjacentes a tudo que virá depois. Então, quando você vê um adolescente saindo da igreja, porque ele não tem uma visão correta de Deus, onde foi a falha? Muitas vezes não, sempre. Lá de 0 a 3 anos, que ele não conseguiu ter uma imagem de Deus construída corretamente pelo adulto que tomava conta dele. 3 construtos, diz Fowler, Fowler diz 2 construtos de Deus, a gente fala assim, 2 atributos na relação de Deus com o homem, que os pais fundamentalmente representam amor e confiança. Porém, a doutora Donna Rabinich, uma americana que estudou essa teoria, ela era professora na nossa Universidade de Andrews, eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, ela escreveu um livro para a Casa Publicadora, Como Levar Seus Filhos a Jesus. Ela acrescenta um construto que é a obediência. Então, amor, confiança e obediência é nessa fase que você ensina. E esses 3 construtos vão determinar como a criança vai amar, obedecer e confiar em Deus. Então, amor, obediência e confiança que os pais ensinam determinarão o amor, confiança e obediência que a criança vai ter em relação a Deus. O que é neurociência? Quando que Fowler escreveu isso? Na década de 80. A neurociência não estava nem engatinhando, que ela começou a engatinhar na década de 90. O que a neurociência hoje confirma de tudo isso que Fowler pesquisou empiricamente? O Dr. José Martins Filho, que eu já citei hoje, ele fala que ele é pós-doutor em pediatria, ele diz assim, há muitos estudos falando da importância dos 1000 dias da criança. Quais são os 1000 dias da criança? 270 no útero, 365 do primeiro ano e 365 do segundo ano. Somando tudo isso dá 1000 dias. Toda interação, preste atenção, toda interação entre os pais e a criança neste período tem repercussão para a vida futura. Tudo o que acontece nesses primeiros 1000 dias, 270 no ventre, 365 no primeiro ano, 365 no segundo ano, vai repercutir na vida futura. Então, quando a gente está falando de fé, o que aconteceu nesses primeiros meses de vida, quando o teu cérebro, quando a criança nasce, ela consegue fazer 100 milhões de conexões neurais. Nunca, no resto da nossa vida, nosso cérebro conseguirá aprender tanto quanto nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses de vida. Toda a interação da criança com os pais tem repercussão futura para todas as dimensões da vida, mas principalmente para a vida religiosa. A afetividade e o vínculo com quem ama a criança é determinante, e a falta desse vínculo produz o estresse tóxico que causa lesões cerebrais. Então, uma criança confia inteiramente no adulto que cuida dela. Você põe uma criança de 7 meses em cima de uma mesa e manda ela se jogar, 7 meses não, 9 meses, ela já está ficando em pezinha, manda ela se jogar, o pai estende as mãos, ela se joga. O pai põe um bebê em pé em cima da mão e levanta, o bebê ri, confia. E aí se você perguntar assim, tá, mas como que a criança entende amor? Como que a criança entende obediência? Podem ter certeza que desde os primeiros dias de vida, ela está aprendendo sobre obediência. Ou o contrário, o abandono. Porque quando eu disse, eu já falei isso, mas quando eu coloco uma criança de 4 meses numa creche, a cuidadora da creche jamais vai representar corretamente a Deus para aquela criança, porque a cuidadora da creche não vai amá-la como a mãe ama, não vai gerar confiança como a mãe geraria e nem obediência. Deu para vocês entenderem a seriedade disso?
Se o adulto que cuida da criança representa a Deus, vocês acham que a cuidadora da creche representa a Deus para aquela dezena de crianças que estão sob os cuidados dela? Como é que se constrói a imagem de Deus para um bebê que foi delegado a uma creche com 4 meses de idade? Quando você for falar de Deus, Deus ama, Deus cuida, precisamos obedecer a Deus, já está bagunçada essas questões no cérebro de uma criança que foi cuidada por um adulto que não representou a Deus. Mas isso não acontece só com a cuidadora de creche, isso acontece até com mãe e com pai que não têm a consciência de que estão ali representando a Deus, no amor, na obediência e na confiança. Quando começa então? Ellen White escreveu isso e eu mostrei isso hoje de manhã. A neurociência diz que começa nos primeiros 1000 dias. Fowler falou isso, mas Ellen White escreveu isso há 100 anos. O que ela disse? O fundamento é posto quando? Nos primeiros 3 anos. E as mães devem compreender a importância deste período. É aí que é posto todo o fundamento. Hoje eu estava contando no almoço para as professoras do Ministério da Criança que o ano passado eu vim pregar na Igreja Central aqui do Rio de Janeiro no Quebrando o Silêncio. E eu falava no Quebrando o Silêncio que uma das formas de violência, que o Quebrando o Silêncio fala sobre violência, uma das formas de violência é a negligência dos pais. A gente fala da violência psicológica, da violência física, da violência sexual, da violência... Mas uma das formas de violência é a negligência, o abandono. E ao falar isso, eu falei exatamente sobre essa questão de colocar as crianças na creche com 4 meses. E hoje de manhã, no final do culto, veio uma mãe aqui com um bebê lindo nos braços, dizendo, naquele dia, agosto do ano passado, eu soube que eu estava grávida e eu combinei com meu esposo que quando ela tivesse 4 meses, eu colocaria, ela não, bebê, né? Tivesse 4 meses, nós colocaríamos numa creche. E não sei por que naquele dia nós resolvemos ir na Central. Não sei por quê. E ao chegar lá, você falou aquilo. E meu esposo olhou para mim. E agora nós entendemos por que nós viemos aqui. E eu resolvi parar de trabalhar para ficar com a minha filha. Ela estava aqui hoje, com uma bebê linda nos braços. Só que o tempo foi passando. E a questão financeira foi apertando. E ela começou a sentir que estava difícil sobreviver só com o salário do marido. E ela disse que nessa última semana ela resolveu reconsiderar essa decisão e voltar a trabalhar. E ela não sabe por que hoje ela veio assistir o culto aqui. E ela, com os olhos cheios de lágrimas, falou, agora eu entendi. Jesus me disse, você não fez um propósito comigo, você não tomou a decisão, eu vou te sustentar, confia em mim. E ela chorando disse, eu entendi, professora, é para eu continuar sem trabalhar, cuidando da minha filha. E eu falei, você está tomando a melhor decisão, porque Jesus vai honrar essa sua decisão, vai compensar essa decisão, não tem preço a salvação do seu filho. E a menina, gente, olha que eu vejo criança muito tempo, e fui professora há muito tempo, eu tomei essa bebê hoje de manhã nos meus braços. Uma menina calma, tranquila, encostou a cabeça no meu ombro e começou a passar a mão no meu rosto, fazer carinho. Um bebê de colo. Quando você pega um bebê, normalmente ele já começa a chorar, trocou de colo, saiu do colo da mãe, não conhece, já estranha, é agitado. E a bebê reclinou aqui e ficou alisando o meu rosto. Eu falei, você está vendo este temperamento da sua filha? Você está fazendo a melhor escolha. Então, queridos, Deus deu luz para a nossa igreja. Deus deu a revelação para a nossa igreja. E hoje a neurociência está dizendo aquilo que Ellen White falou há mais de 100 anos. A importância de preservar o vínculo da mãe com a criança e não romper esse vínculo nos primeiros 1000 dias de vida, mandando para uma creche. Olha o que Ellen White escreveu. James Fowler falou que 2 construtos nós representamos a Deus para os nossos filhos. Ela disse assim, é vosso trabalho educar os filhos nos mais tenros anos, o pensamento de que são formados à imagem de Deus. Cristo veio a este mundo para lhes dar um exemplo vivo
do que todos eles deveriam ser. E os pais que pretendem crer na verdade para este tempo devem ensinar os seus filhos a amar a Deus e obedecer a sua lei. Este é o maior e mais importante trabalho que os pais e mães podem fazer: ensinar amor e obediência. Como é que a gente ensina obediência para um bebê? Como é que eu ensino obediência para um bebê? Primeiro ensinamento: sendo obediente. Uma mãe que não tem rotina, uma mãe que não tem um dia dá banho no horário, um dia dá mama no outro horário, ela não cria rotina, ela já está ensinando desobediência para o filho, porque ela não é obediente. Primeira coisa é ter rotina e não quebrar essa rotina, para que a criança aprenda a ter ordem, obediência, né? Então, a mãe sendo uma mãe regular, com rotina, obediente a essa rotina, ela está ensinando indiretamente obediência. Mas não é esse o assunto de hoje à tarde, apesar de que ontem à noite eu lembrava de um pensamento de Ellen White, onde ela diz assim: um dos sinais dos últimos dias são os filhos desobedientes. Um dos sinais dos últimos dias é a desobediência dos filhos. Mas vamos lá. Como um bebê entende amor e obediência? Imagine, deixa eu ver se o próximo slide qual é. Primeiro, como um bebê entende amor? A resposta, isso está no livro Orientação da Criança, página 486. A resposta de um teólogo à pergunta sobre a idade para a criança amar a Jesus. O amor a Jesus, a confiança, o descanso, a segurança, são todas qualidades que estão de acordo com a natureza da criança. É aquilo que eu falei, a criança confia no pai. A criança tem naturalmente esse impulso para a confiança. Logo que uma criança pode amar a mãe e nela confiar, ou seja, isso ela aprende de bebê, então pode amar a Jesus e nele confiar como sendo amigo da sua... De quem? Da sua mãe. Ou seja, se a mãe diz que ama Jesus e o bebê aprende a amar a sua mãe, aprende a confiar nela, e esse amor está muito ligado à sensação de bem-estar, ele é capaz de amar também a Jesus. Jesus será seu amigo amado e honrado. Gente, isso não tem preço. Uma mãe que diz para o seu filho, desde bebê, que ama Jesus, ele vai aprender também a amar a Jesus. E obediência? Como é que se ensina obediência? Deixa eu voltar um pouquinho. Como é que se ensina? Vocês estão vendo essa foto de uma menina com uma colher na boca? Então imagine essa cena. A mãe dessa menina está muito ocupada na pia, lavando o alface, porque logo ela tem que servir o almoço para o filho de 7 anos que tem que ir para a escola à tarde. Ela tem que terminar o almoço. Ela está com a panela de feijão no fogo. Ela percebe pelo olfato que o feijão já está no ponto de cozimento, logo ela vai ter que desligar. Ela está com a roupa centrifugando na área de serviço. Ela está ouvindo a máquina fazer o processo final de centrifugação. E ela ouve o filho de 7 anos lá na sala, terminando o dever de casa e dizendo: mãe, vem me ajudar aqui. Só que ela tem uma menininha de 1 ano e pouco, sentada na cadeirinha pertinho dela na pia, brincando com um pratinho de plástico e uma colherzinha de plástico. E ela está na pia correndo, terminando as coisas dela para levar o filho para a escola. E a menininha põe a colherzinha na boca, bate no pratinho, põe a colherzinha na boca, bate no pratinho e daqui a pouco a menininha joga a colher no chão. E começa a pedir: dá, 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 porque ela quer que a mãe pegue a colher. E a mãe, que está super ocupada, ouve a menina reclamando, pedindo, choramingando. A mãe está com pressa, a mãe agacha, pega a colher, lava a colher, devolve para a menina e diz assim: não joga mais no chão. Se você jogar, eu não vou dar. Volta para a pia, continua fazendo o que está fazendo. A menina põe na boca, bate no pratinho, põe na boca, bate no pratinho, e daqui a pouco ela faz o quê? Joga no chão.
Só que a mãe tinha dito que não ia devolver. Ela começa já a choramingar. E ela começa a choramingar cada vez mais alto, e chorar, e pede, dá, e chora. Até que a mãe, que não quer ouvir o choro, agacha, pega a colher, lava, devolve para a menina e diz assim: não joga mais no chão. Se você jogar, eu não vou dar. Volta para a pia, e daqui a pouco a menina vai fazer o quê? Pôr na boca, bater no pratinho e jogar no chão. Para a criança isso é uma brincadeira. Mas a mãe tinha dito para ela que não iria mais dar. No entanto, a mãe quebrou a regra. A mãe foi lá e deu mais 2 vezes para não ouvi-la chorar. Tem um psiquiatra que diz assim: esta cena, a mãe está enfraquecendo o não. O não da mãe se tornou frágil. Porque quando a mãe disse não vou dar, e agachou, lavou e deu, ela está dizendo para a menina: se você choramingar e insistir, eu quebro a minha regra. Essa criança vai transferir para os nãos de Deus quando ela tiver contato com não matarás, não adulterarás, não furtarás. O não de Deus para essa criança também passa a ser frágil. Deu para vocês entenderem a gravidade de representarmos a Deus para os nossos filhos na obediência? E esse psiquiatra diz assim: quando você disser não, cumpra aquilo que você disse. Por isso, não gaste o seu não. Use palavras afirmativas. Como que essa mãe deveria se dirigir a esta menina? Lavou a colher, entrega a colher e diz assim: segure a colher. Ela não disse não. Segure a colher. E esse psiquiatra diz uma coisa muito interessante. Por mais que seja chocante para a gente, crianças nessa faixa etária, você tem que lembrar como é que se adestra um cão. Você não adestra um cão com palavras negativas, você adestra um cão com palavras afirmativas. Sente, fica, deita. Não é assim? É assim que se lida com cães. Ele diz, com criança nessa idade, é assim que você ensina, com palavras afirmativas. Mas no instante que você disse o não, você tem que cumprir o não. Não vou dar. Por quê? Porque você está representando a Deus para essa criança. Cuide com os seus nãos. Porque no dia que ela tiver contato com os não de Deus, ela vai dizer assim: não, Deus me ama. Não adulterarás? Não é bem assim, Ele quer que eu seja feliz. Eu posso ter mais de um parceiro. Então é muito sério isso que a gente está falando. É nessa faixa etária que a criança vai construir os conceitos de divindade, de sagrado, de divino, de Deus. Então, vamos avançar. Próximo estágio, 3 a 5 anos. O locus de autoridade ainda são os pais, os heróis ainda são os pais, mas nessa idade é uma fase altamente fantasiosa e imitativa. A criança é influenciada poderosamente ainda pelos adultos que tomam conta dela. O grande dom dessa faixa etária é o nascimento da imaginação. Contudo, apesar de que nasceu a imaginação da criança, ela é fantasiosa, ela é imitativa, isso também é um perigo de misturar fantasia com realidade. Muitas vezes a gente acha que a criança está mentindo, quando na verdade ela está apenas fantasiando, porque ela tem este dom nessa faixa etária. É um dom, é uma capacidade. Ela é altamente egocêntrica, mas a gente pode simplesmente achar assim: não, o egoísmo é natural, ela é egocêntrica. Mas não é porque naturalmente ela está centrada em si, que eu não vou ensinar a virtude da bondade para com o outro, do altruísmo, da honestidade. Mas como que eu ensino para uma criança dessa idade esse tipo de virtudes? Com exemplos concretos. Então eu falo para uma criança dessa idade:
Honestidade é você devolver aquilo que não lhe pertence. Então, você achou uma coisa que não é sua, você achou um dinheiro que não é seu, você vai procurar saber quem é o dono daquele dinheiro. Bondade é você partilhar um lanche com quem não tem. É você permitir que o seu colega que não tem bicicleta ande com você na bicicleta. Então, você está ensinando com exemplos concretos virtudes cristãs para o seu filho. Então, não é porque eu digo assim, criança nessa idade é egocêntrica, que eu vou deixar ela continuar sendo egocêntrica. Porque eu, como um adulto, como um pai, como alguém que ama essa criança, vou trabalhar para que ela aprenda as virtudes do cristianismo, para que ela se desprenda do egocentrismo, por meio de atitudes, por meio de exemplos que ela reconhece quando eu também pratico. Então, qual é o grande perigo dessa faixa etária? Nós, adultos, imprimimos nas crianças ideias erradas sobre sexo, sobre morte, tabus. Quer ver um exemplo de um tabu, de um conceito errado que nós adultos imprimimos nas nossas crianças? É dizer assim, Jesus não gosta de menino que faz bagunça na igreja. Nós falamos isso ou não falamos? Que conceito errado! Jesus ama a todos, e onde abunda o pecado, superabunda a sua graça. Mas eu quero mudar os hábitos dos meus filhos, dizendo, Jesus não gosta de criança que chora, hein? Olha que o homem do saco vem te pegar, olha que a polícia está ali, eu vou chamar a polícia. Nós imprimimos ideias de terror nos nossos pequenos, nessa faixa etária, com esses conceitos errados. Avançando, qual é a dica que eu daria? Nessa faixa etária, as histórias que nós contamos têm uma impressão fortíssima na mente dessas crianças. Elas são esponjas que absorvem tudo, elas imitam. Então, nós muitas vezes como adultos erramos. Eu vou falar já sobre esse detalhe, eu vou passar um pouquinho que na próxima fase eu vou voltar nesse detalhe. O locus de autoridade então continuam sendo os pais, são os heróis. E o que eles fazem, o que os pais fazem, as crianças procuram imitar. Quais são os conceitos religiosos que as crianças nessa faixa etária são capazes de aprender? Então, elas têm uma memória excelente. Nós devemos encher o ambiente infantil com músicas saudáveis, elas aprendem com muita facilidade. E tem algum lugar aqui dentro da nossa cabeça que grava essas músicas até a velhice. O que eles aprendem nessa faixa etária fica em algum lugar aqui que eles nunca mais vão esquecer. Então, nós devemos explorar bastante música de qualidade. Nós devemos ensiná-los sempre por meio de exemplos concretos, porque eles não abstraem, ensiná-los a orar por coisas concretas e contar histórias curtas, porque a atenção corresponde a cerca de 1 minuto para cada ano de vida. Então, uma criança de 4 anos tem 4, 5 minutos só de atenção. A gente tem que fazer cultos rápidos, cultos curtos, né, para que a gente atinja o objetivo de alcançar a mente dessa criança. O que ensinar de fé, de religião para uma criança nessa idade? Primeiro, se ela é egocêntrica, ela pensa em Deus como sendo dela. Meu anjo, meu Jesus, Deus é meu, né? Porque ela é egocêntrica. Ela pensa em Deus de modo pessoal. E nós temos que ensinar essas crianças a louvarem a Deus. Músicas boas. A música pode perfeitamente acalmar uma criança, mas pode perfeitamente irritar e excitar, dependendo do tipo de música que eu coloco dentro da minha casa. Pode ter um contato pessoal com Cristo através da oração, de agradecimento e petição. Acredita nos adultos e está pronta a ouvir de Cristo. Fale de Cristo de maneira bem simples. E o que mais me impressiona ao estudar esse tema é como nós somos tardios em entender quanto uma criança dessa idade é capaz de aprender a respeito de Deus, a respeito de fé. A gente pensa que eles são novinhos. Existe um autor norte-americano, Paul Bloom, que estuda bebês a partir de 5 meses.
E ele escreveu um livro que foi traduzido para o português, que se chama O que nos torna bons ou maus. E ele conta que bebês, a partir de 5 meses, ele não estuda antes, por causa da fixação do olhar. As experiências que ele faz estão muito ligadas ao olhar da criança. A partir dos 5 meses, ele afirma que as crianças já são capazes de discernir entre o bem e o mal, bondade e gentileza, crueldade e gentileza. A criança tem dentro dela a percepção do certo e do errado desde que nasce. E ele diz assim, ele é um biólogo evolucionista, ele dá aula online para a PUC do Rio Grande do Sul. Ele tem um laboratório, se não me engano, não sei se é em Seattle, Ohio, não lembro. Ele tem um laboratório dentro de uma universidade que só estuda bebês. Ele dá aula de psicologia do desenvolvimento online para uma pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul. E ele diz assim, a biologia da evolução não sabe explicar. A psicologia do desenvolvimento não sabe explicar. A antropologia não sabe explicar. A sociologia não sabe explicar como que a criança nasce sabendo discernir entre o certo e o errado. Talvez a teologia saiba explicar. Porém, se a criança for deixada livre, se a criança for deixada naturalmente livre, ela vai escolher sempre o mal. Então, se um bebê de 5 meses já discerne entre o bem e o mal, o certo e o errado, vejam, isso é muito sério. Vejam o que uma criança nessa idade pode entender sobre fé. Uma criança de 4 e 5 anos pode reconhecer, eu pequei. Porque se ela sabe distinguir o bem do mal, o certo do errado, crueldade de gentileza, ela sabe reconhecer quando ela pecou. Ela sabe, Deus me ama, quando ela tem pais que representam a Deus. Uma criança nessa idade é capaz de dizer, Cristo morreu por mim. Se ela reconhece que peca, ela sente necessidade do perdão. Ela é capaz de dizer, eu aceito o sacrifício dele por mim. E ela é capaz de dizer, eu estou salva em Jesus. Uma criança de 4 e 5 anos, trabalhada do jeito correto, é capaz de ter essa experiência de fé. O problema é que nós não fazemos isso. Nós julgamos que são novas demais, que não entendem desses assuntos. Nós é que estamos negligenciando desenvolver corretamente a fé dos nossos filhos. Então, uma criança desse estágio, do primeiro estágio, bem trabalhada, chega a esse nível de consciência de fé e de relacionamento com Deus. Próximo estágio, 6 a 10 anos. Vocês se lembram, quem estava aqui hoje de manhã, que eu falei que começa a enfraquecer a autoridade dos pais. E começa a crescer na mente dessa criança a autoridade, por quê? Porque ela sai do egocentrismo e o mundo ao redor dela começa a ter outro significado. Então, cresce diante do mundo dessa criança um novo adulto que tem autoridade imputada pela sociedade, que são os professores. Ela tem contato com os professores, pode ter ido para a escola desde a creche, mas é agora que o professor começa a crescer. Por quê? Porque o professor passa a intermediar o conhecimento sistematizado. Ela começa a se apropriar da leitura. O professor é quem faz essa intermediação. Ela começa a ter autonomia na leitura. E eu diria para vocês que há 2 grandes dons nessa fase. O primeiro dom é exatamente a capacidade de ler e entender o que ela está lendo. Mas vamos para lá só para eu falar, seguir o roteirinho. Nessa idade, ela está fazendo um esforço tremendo para separar o faz de conta. Lembra-se que na outra idade era a fase da imaginação e da fantasia? Nessa idade, ela está exatamente fazendo um esforço para separar o que é fantasia do que é real. O dom é a capacidade de narrar a própria experiência. Por quê? Porque ela, saindo do concreto, caminhando para o abstrato, ela já consegue fazer a sequência temporal. E ela já consegue ter mais noção espacial.
Então ela consegue narrar como foi meu dia ontem, o que eu fiz primeiro, o que eu fiz depois, o que eu fiz depois. Isso é uma sequência espacial. O cérebro dela está se desenvolvendo. Então ela passa a ter noções tanto temporal quanto espacial mais organizada, linearizada. Quando você diz para uma criança de 4 anos que as ofertas do 13º sábado vão para a Austrália, você pode trazer canguru, você pode vestir ela de australiano, você pode fazer... Ela não tem percepção de que a Austrália é um país do outro lado do mundo. Para a criança de 8 anos, nessa faixa etária, ela já consegue entender. A Austrália é do outro lado do mundo, ela já tem a noção espacial sendo construída, noção temporal sendo construída, nos tempos de Jesus, nos tempos da Bíblia, né? Porque ela já está construindo, o cérebro está se desenvolvendo, ela está tendo essas noções. Então, ela desenvolve o dom. Eu falei que o primeiro dom é a capacidade de ler e entender o que está lendo. Segundo dom, capacidade de narrar a própria experiência. Gravem esses 2 pontos, a gente vai voltar a eles já já. Qual é o perigo? Excessiva dependência da reciprocidade pode resultar nas bases da justificação pelas obras. O que é isso, professora Thalita? Você consegue água para mim? O que é isso, professora Thalita? É simples. Nós que trabalhamos com escola, isso é um problema seríssimo. Nós que trabalhamos com clubes de desbravadores, com aventureiros, costumamos negociar com as nossas crianças e nós pais, que elas desempenhem aquilo que lhe é dever, mediante prêmios e incentivos. James Fowler diz assim: é nessa idade que nós criamos os futuros adultos que vão fazer a mesma coisa com Deus. Eu devolvo o dízimo, o senhor tem que me ajudar a trocar de carro. Por quê? Porque quando criança, a mãe dizia: se você arrumar sua cama, se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. Se você arrumar sua cama, eu te dou R$10. Se você passar... E nós que trabalhamos com criança nas escolas, fazemos as mesmas coisas. Quem ficar quieto vai ganhar tal coisa. James Fowler fala isso e eu afirmo para vocês. Nós estamos criando mercenários. Alunos que dizem assim: vai valer nota? Porque se não valer nota eu não faço. Aquilo que é dever a gente não tem que dar prêmio. Se o dever do seu filho é arrumar a cama, você não tem que dar R$10 para ele arrumar a cama. Se o dever do seu filho é juntar o lixo, você não tem que dar R$20 por ele juntar o lixo. Se o dever do seu filho é passar de ano, ele estuda para isso, você não tem que dar bicicleta. Nós só premiamos aquilo que o filho vai além. Por exemplo, é sexta-feira, você está correndo para terminar o almoço para o sábado e você percebe que não vai dar tempo de você lavar a garagem, que é sua obrigação como mãe. Você pede para o seu filho de 10 anos e diz assim: filho, mamãe não vai conseguir lavar a garagem. Você pode jogar água lá na garagem para a mamãe? Por favor. O filho vai lá, lava a garagem. E aí você chega para ele e diz assim: filho, porque você fez aquilo que não era sua obrigação, me ajudando, está aqui, R$10 para você. Não esquece de tirar o dízimo e a oferta. Você premia aquilo que ele foi além, mas o que é obrigação a gente não tem que estar premiando. E nós como escola é um tal de mérito acadêmico que eu não engulo, e graças a Deus que Ellen White está do meu lado, ou eu estou do lado dela, né? Que ela fala sobre isso. Nós não temos que estar fazendo essas premiações, não. Cada indivíduo é único, eu não posso comparar indivíduos. O copo cheio de um não é o copo cheio de outro. Mas esse não é o assunto de hoje à tarde. A luta que esse menino de 6, 7 anos está fazendo para separar a fantasia do real. E aí, você vai fazer adoração infantil e as crianças vêm aqui, crianças de 3 anos, criança de 2 anos, criança de colo, criança de 4 anos, que estão na fase da fantasia, certo? Vou falar isso para Gigi. Gigi, né? Só que junto com essa criança tem esse de 6 anos, 7 anos, que está lutando para sair da fantasia para o mundo real. Então, o grande problema é quando nós
Contamos histórias bíblicas e histórias com valores cristãos, misturando fantasia com realidade. Por quê? Para uma criança de 3 anos, a fantasia é natural. Para uma criança de 7 anos, eu vou dar um exemplo, que eu sempre conto esse exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando. Um dia eu estava na igreja que eu frequentava, sentada à plataforma, quando uma irmã foi fazer adoração infantil. Uma irmã dedicadíssima, sempre trabalhava com os primários, 10 anos trabalhando com os primários naquela época. E ela foi fazer adoração infantil, ela levou uma tartaruga viva. Quando ela chegou com a tartaruga viva, todo mundo ficou atento, porque apesar de ser uma cidade do interior de São Paulo, era uma cidade grande, que normalmente as crianças não têm contato com tartaruga viva. Todas as crianças ficaram admiradas e vidradas na tartaruga. Os bebês ficaram olhando para a tartaruga. E ela falou assim: essa tartaruga é minha. Eu crio essa tartaruga, eu dou alface para ela. E para trazê-la hoje, ela estava embaixo do guarda-roupa. Mas eu vou contar para vocês a história da tartaruga. A tartaruga anda bem devagarzinho, e ela estava andando devagarzinho quando passou correndo a Dona Onça. E ela falou: Dona Onça, para onde você está indo? E a Dona Onça falou: eu estou indo para a Arca de Noé, você não está sabendo? Noé está chamando toda a bicharada. Me leva com você. Não, você é muito lerda. E a onça foi embora. Daqui a pouco passou a Dona Lebre, e ela falou: Lebre, para onde você está indo? Eu estou indo para a Arca de Noé, ele está chamando a bicharada. Me leva com você. Não, você é muito lerda. Quando ela contava essa história, eu já estava me encolhendo ali sentada, falando: meu Deus do céu. Daqui a pouco Noé saiu na porta da arca e falou: alguém viu a tartaruga? Só está faltando a tartaruga. E veio a tartaruga devagarzinho e conseguiu entrar na arca. Para uma criança de 3 anos, tartaruga fala, onça fala, lebre fala. Mas para uma criança de 7 anos que está aqui, ele vai dizer: tartaruga não fala. Essa história é mentira. Então as histórias bíblicas passam a fazer parte do mundo das fábulas, da fantasia. Então isso daí não é verdade. Deu para vocês entenderem o problema de vocês fazerem animismo, dar vida para seres inanimados? E nós fazemos isso com muita frequência. Para ensinar valores espirituais e morais, a gente mistura a realidade com fantasia. Isso é um problema sério, porque nós temos crianças aqui de faixas etárias diferentes, assistindo a mesma história. E eu louvo a Deus porque o novo currículo do Ministério da Criança tem um compromisso grande com as verdades bíblicas, com as histórias da Bíblia contada do jeito certo, numa linguagem para criança, mas sem misturar com fantasia. Até aí tudo bem, gente? Dicas: aproveite a incrível capacidade de memorizar, ofereça a oportunidade de testemunhar e participar dos programas e projetos da igreja. O locus de autoridade, então, são os professores. Eu falei, gravem 2 dons dessa idade, lembram-se disso? Quais são os 2 dons dessa idade? O domínio da leitura e... qual é o outro? Narrar a própria história. Domínio da leitura, autonomia na leitura nessa idade é quando você pode desafiá-los a ter vida devocional pessoal. É quando você pode desafiar a criança que já tem autonomia na leitura a fazer o seu ano bíblico, a fazer a leitura da sua lição, estudar sozinho a lição. Mas eu falei hoje de manhã e repito, eles só vão fazer isso se virem os seus pais fazendo. Quando que você desenvolve hábitos devocionais na vida? Nessa idade. Aí você quer que o adolescente estude a lição, ele não quer estudar a lição. Por quê? Porque nessa idade não foi desafiado a desenvolver essa capacidade de autonomia na vida devocional. Então, o grande dom da leitura ajuda a ter vida devocional. Segundo dom, qual foi? Narrar a própria experiência. Ele saiu do egocentrismo. O mundo ao seu redor lhe interessa. Então, ele desenvolve o impulso para falar de Jesus para os outros. Porque ele é capaz de narrar a sua própria
experiência. Gente, é nessa idade que a gente cria o hábito de ser missionário. Não é na juventude, não é na idade adulta. É nessa idade que eu saio do egocentrismo e que eu sou impulsionada e estimulada, porque eu começo a olhar para o meu coleguinha da escola e quero que ele venha para a escola sabatina junto comigo, e sou capaz de convidá-lo, sou capaz de falar de Jesus sem medo, sem tabu, sem travas. Eu lembro que a minha mãe, eu cresci, minha mãe tinha 2 anos que tinha se tornado adventista. Eu era a 4ª filha, depois de mim veio a Triana, a 5ª filha. Mamãe pegava, papai não era adventista, mamãe pegava 5 filhas, pegava um ônibus, saía da Vila Santa Maria, ia para a Central Paulistana, ou ia para a igreja do bairro de Santa Cecília. Eles começaram um grupinho no bairro Santa Cecília, ou na Central ou na Santa Cecília, com uma sacola de comida, 5 filhas, terminava o culto, mamãe nos levava para um quartinho, dava comida para a gente. Uma diaconisa ficava cuidando de nós e ela ia pregar nos hospitais, na cadeia, com um projetor de rolo preto e branco. Depois nós mudamos de São Paulo para Santos. Mamãe fez na nossa sala uma sala de estudos bíblicos. E eu cresci, eu mudei para Santos com 4 anos de idade. Minha mãe trazia as pessoas na sala, projetava na parede os rolos de preto e branco. Com 9 anos, eu peguei uma sacola, enchi de gravura da Bíblia, feltro, e fui andar em cima das tábuas do Manguezal, do Cubatão, quem conhece a Baixada Santista, Mangue, a gente andando, eu com uma amiga, Vânia, nós duas, pegávamos uma Kombi de um irmão da igreja que ia fazer escola sabatina filial no sábado à tarde, e nós duas com 9 anos, 10 anos, íamos andando, e a gente entrava num barraco de madeira, com assoalho de madeira, com frestas entre as tábuas, o rio passava embaixo, e eu tinha medo que as figurinhas caíssem na fresta e o rio levasse embora. E eu abri o flanelógrafo e eu com a minha irmã de criação, Vânia, ensinando para crianças menores, 2 crianças ensinando para 2 crianças, para um monte de crianças. Porque eu vi minha mãe fazer. O impulso para o trabalho missionário surge nessa idade. Hoje você não pode mais permitir que 2 meninas de 9 anos saiam para fazer trabalho missionário em comunidade. Mas os pais podem levar os filhos juntos para ensiná-los a sentir amor pelas almas. O gosto pelo trabalho missionário é nessa idade, nesse estágio que a gente desenvolve. Eu não vou detalhar porque eu já falei sobre isso, né? Gostam de fatos reais, misturam ainda fatos reais com fantasias, aprendem a ler, nós temos que estimulá-los a decorar versos da Bíblia. É nessa idade, a mente está limpa para aprender. 7 anos, eles gostam de participar. Eu vou passar rapidinho, para dar tempo de eu falar nos próximos 15 minutos sobre a adolescência, tá bem? Olha, a última frase ali. Gostam de ser desafiados, desafios a trabalhar para Cristo. É nessa idade que os nossos filhos vão desenvolver amor pelas coisas de Deus. Por quê? Eles são pensadores críticos aos 10 anos. Evite pensar que são muito pequenos, que não entendem nada sobre consagração. Ajude-os a ver a parte boa das coisas e das pessoas. Estão saindo do exclusivismo, o mundo à sua volta os preocupa. Eles têm o impulso de falar de Jesus. Mas é nessa idade que a gente desenvolve o amor pelas coisas de Deus e de participar na igreja. Porque daqui a 1 ano, com 11 anos... vocês vão querer que eles venham aqui na frente participar e eles não vão querer mais participar. Por quê? Os hormônios estão correndo na corrente sanguínea, o corpo está mudando, o cérebro começa a desenvolver uma capacidade única e especial, de hipotetizar. E o adolescente,
sabe que quando ele vem aqui na frente, você olha para ele e você tem conceitos a respeito dele. Por que ele descobre isso? Porque ele desenvolveu a capacidade de criar conceitos a respeito das pessoas. Imaginar, idealizar, hipotetizar. Então, como ele é capaz de julgar, ele também sabe que ele é julgado. Então, vir aqui na frente para um adolescente é pagar mico, é ser julgado. Por quê? Porque ele também nos julga. Então, é um dom que Deus nos dá de hipotetizar. Está ali, ó, a capacidade de hipotetizar. O que é hipotetizar? Ele está se constituindo agora um indivíduo, a formação do mito pessoal, o próprio devir da pessoa em identidade e fé. Os pais passam a ser altamente questionados, criticados, avaliados, julgados. Por quê? Porque eles hipotetizam e idealizam um pai ideal. E eles começam a dizer, mas o pai do fulano deixa ele ir, por que você não deixa? Eles idealizam um pastor ideal, um diretor de escola ideal, e começam a julgar o real a partir desse ideal que eles põem para eles. Pode ser que o ideal seja alguém muito liberal, que deixa fazer tudo, mas eles têm uma capacidade agora de estabelecer um ideal, e eles são duros juízes entre o real e o ideal. Qual é o grande período? Por que chama fé sintético convencional? Porque eles são, a fé desses adolescentes é pautada na convenção. O que é isso, professora? É sintética porque não é analítica, eles não eles não têm uma fé analítica, eles não têm a capacidade de análise. Como é que é essa fé? Se você chega para um adolescente adventista e oferece bebida, ele diz assim, a minha igreja não bebe. Se você chega e diz assim, vamos assistir aula no sábado, a minha igreja guarda o sábado. Ou seja, as crenças estão postas na convenção. É a igreja que guarda o sábado, não é ele. É a igreja que não bebe. Ele ainda não sabe dar a razão das suas crenças e da sua fé. Por isso que é chamado de fé sintético-convencional. É a convenção que rege aquilo que ele faz. O nosso desafio como igreja é levar esse adolescente a crescer na fé, ao ponto dele dizer, daqui a poucos anos, eu não bebo porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu não bebo porque eu decidi consagrar o meu corpo a Jesus. Eu guardo o sábado, eu santifico o sábado, porque esse é o mandamento de Deus para nós. Então, ele assume as suas crenças quando ele amadurece e passa para o estágio seguinte, que é o estágio de jovem, que deve ser um jovem maduro na fé, espera-se. Então, essa transição da adolescência para a juventude é um desafio que todos nós como igreja temos, de levar esse adolescente a dar a razão da sua fé. Mas eu tenho uma triste notícia a dar para vocês. Triste. A maioria dos crentes, dos cristãos, continua no estágio 3 de adolescente. Eu não fumo porque a minha igreja, eu não assisto aula porque a minha igreja. Tanto é que quando você chega às vezes numa faculdade e diz assim, eu não posso vir na aula à noite, pede lá para o seu pastor te liberar. Não é assim que eles falam? Porque a gente mesmo coloca a autoridade na igreja, não na palavra, não na crença, não é... Eu interiorizei o assim diz o Senhor e eu sei da razão da minha fé. Bom, correndo para terminar nos próximos 5 a 10 minutos. Cuidado com a coerência. Quem trabalha com adolescente tem que ter muito cuidado com a coerência. Hoje de manhã vocês viram que uma das coisas que faz eles ficarem na igreja é a personalidade do pastor. Imagine a seguinte cena. Pastor Patrick saiu aqui sábado de manhã e está despedindo dos irmãos ali na porta. Mas ele fez um sermão lindo aqui na frente. Ele falou sobre o amor. Ele falou sobre essa comunidade de fé, que vale a pena ser cristão, que vale a pena fazer parte dessa família de fé. E o adolescente prestou atenção. E quando ele sai lá fora, na expectativa de cumprimentar o pastor e ver de pertinho, nos olhos do pastor, aquilo que ele pregou daqui em cima, o tesoureiro aqui da igreja, como é que é o nome do tesoureiro? Rony.
O Rony encosta do lado do pastor assim e fala assim: pastor, a gente precisa urgente reunir a comissão, tá, pastor? E o pastor está cumprimentando as pessoas ali na escada. E o Rony está falando aqui, e o adolescente está chegando, querendo que o pastor olhe para ele, querendo que o pastor, pelo menos, cumprimente, já que não sabe nem qual é o nome dele. Mas quer ser notado, quer ser amado, quer fazer parte. E o Rony está aqui falando com o pastor, e o pastor fala assim: tá bom, Rony, a gente vê um horário para fazer. E o adolescente fica sedento da atenção. E não recebe atenção daquilo que foi falado aqui no púlpito. Desculpa, Patrick, eu estou falando isso, mas é só um exemplo do que hipoteticamente pode acontecer. Então, a coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz é fatal para um adolescente, positivamente ou negativamente, né? Eles querem ver coerência. O locus de autoridade, então, é o grupo. Eu falei sobre isso hoje de manhã. Eles estão passando por aquilo que a gente chama de banho de hormônios. O adolescente tira a roupa de criança, abre o chuveiro de hormônios, toma um banho de hormônio, e quando sai desse lado, a roupa de criança não serve, a roupa de adulto não serve. Ele está desajustado. E para cada um dos sexos é muito diferente. As meninas amadurecem bem mais rápido. O estrogênio faz com que haja oscilação de humor. Tem dia que a menina acha que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Tem dia que o mundo é lindo, todo mundo me ama, todo mundo gosta de mim. O menino, movido pela testosterona, quer resolver tudo no braço. É o grande justiceiro. São os hormônios que estão trabalhando dentro deles. E esses hormônios mexem, né, com o amadurecimento do cérebro. Ele está se constituindo um indivíduo. E a gente tem que ter muito cuidado, porque a menina amadurece cerca de 2 anos antes do menino. Enquanto a menina de 12 anos já está olhando para os rapazes de 18 com intenção de namorar, os meninos de 12 anos querem bola, querem olhar um para o outro, não querem saber dessas coisas ainda. E às vezes a gente propõe atividades iguais para eles e os interesses são diferentes, né? Adoram heróis, são perfeccionistas, rebelam-se contra a autoridade. Eu falei desse banho, desse segundo parto, né? Tem vexame de participar da igreja, lembra do que eu falei? Mas se você com 8, 9, 10 anos não envolveu, e quando eu digo isso, queridos, eu quero dizer, nós temos que abrir espaço para as crianças participarem, não só no 13º sábado. Nós temos que abrir espaço para as crianças participarem regularmente, para eles se familiarizarem com a adoração, com o culto, com a igreja. Porque quando você quiser envolvê-los, que eles estiverem nessa idade, eles não vão querer mais, porque eles não criaram esse hábito. Não é em 13º sábado que a gente cria hábitos. Por outro lado, tem muita gente que fala assim, nós devemos dar o protagonismo para a criança. Eu abomino essa palavra, protagonismo para a criança. Isso é uma visão humanista. Nós devemos discipular as crianças. Nós devemos dar espaço para crianças discipulando-as. Dar protagonismo é dar a elas o direito de escolha. O que eu quero fazer, como eu quero fazer, quando eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer, se eu quero ser menino, se eu quero ser menina. Tudo isso está por trás dessas ideologias quando a gente usa esse tipo de palavras. Às vezes a gente usa sem nem saber o que está por trás. Então eu preciso aprender a discipular as nossas crianças. Terminando. Pouco vai adiantar convencê-lo que os cristãos são os melhores amigos do mundo e as vantagens de frequentar a igreja. O que realmente o prenderá será a certeza de que é querido e que sua opinião é ouvida e valorizada. Que ele tem espaço para expor as suas dúvidas sem ser julgados. Cultua heróis sofisticados, sonha que é um deles, tem desejo de possuir coisas, se frustra por não poder ter coisas. Há muita competição. O ter para um adolescente tem muito mais valor do que o ser. É muito complicado isso daí. Procure conduzir os seus pensamentos a Cristo, as coisas básicas da vida cristã, a oração, a devoção, ao ano bíblico. Quer uma fé que seja prática, faça sempre uma aplicação geral e outra específica. Como você aplicaria isso à vida diária? Esta verdade vai fazer alguma diferença na sua vida? Então, trazer as coisas espirituais para a realidade prática dele
para os dilemas que ele tem, ter resposta para as dúvidas. Eu sinto que muitos que trabalham com adolescentes não têm respostas para as dúvidas deles com assim diz o Senhor. Muitos que trabalham com adolescentes só fazem o oba-oba, o entretenimento, o concurso, o debate, mas não chegam para dizer o assim diz o Senhor. Eu era diretora acadêmica no NASP Hortolândia, há muitos anos atrás, e tinha um professor que dava aula na faculdade, mas dava aula de religião para o ensino médio. E da minha sala eu ouvia as aulas dele. Vamos fazer um debate. Esse lado defende para o cinema, esse lado não defende para o cinema. Esse lado defende tal coisa. Vamos debater, vamos debater. E eu ficava ouvindo as aulas dele, até que um dia eu não aguentei. Eu era diretora do ensino superior, não trabalhava com ensino médio. Eu chamei na minha sala e falei, olha, você pode ser um excelente psicólogo, mas é um péssimo pastor. Por quê? Você tem 45 minutos para ensinar o assim diz o Senhor, e você está perdendo todas as oportunidades de instruir os seus alunos. Você só está permitindo a discussão sem o assim diz o Senhor para fechar a discussão. Isso para mim não interessa como um professor. Esse tipo de trabalho de professor não me interessa numa instituição adventista. Você está aqui para ensinar o assim diz o Senhor. Somos amigos até hoje, muito amigos. Mas eu tive que falar, porque a gente, quando trabalha com adolescente, quer entretê-los, quer fazer discussão, quer fazer debate, mas não nutrir, porque nós não temos conhecimento para nutri-los. Falta conhecimento em nós. Nós precisamos nos apropriar para poder trabalhar com essa faixa etária. E terminando, a melhor revelação do Evangelho para esses adolescentes será que lhes demonstrarmos pela nossa vida e experiência pessoal com Cristo. Vocês se lembram que eu falei? Eles idealizam o pastor ideal, o diretor de escola ideal, os pais ideais e julgam o real e acham defeito em nós, porque nós não somos o ideal que eles esperam. Como que a gente conserta essa equação? Quando eu sou capaz de contar para o meu adolescente que de fato eu não sou perfeita, eu tenho falhas, eu tenho lutas, mas com Cristo eu estou vencendo e eu sou capaz de contar para ele das minhas experiências de fé. Outro dia eu estava falando para um monte de líderes e desbravadores de uma associação. E eu falei, qual a sua experiência de fé que você tem para contar para o seu liderado? Qual uma história que você tem com Deus, de uma intervenção divina, que Deus respondeu a sua oração, que você ouviu a voz do Espírito Santo, que Deus lhe guiou? Você tem alguma história de fé para contar para o seu adolescente? E aí eu comecei a contar uma história minha para eles. Eu ouvi Deus falar. Todos os líderes ficaram atentos. Eu falei, se vocês que são adultos ficaram prestando atenção na minha história, imagina um adolescente que está sedento de ver coerência entre o que você fala e o que você faz. Se você for capaz de contar para eles o que Deus tem feito na sua vida. Por isso, meus queridos, a melhor revelação do Evangelho para um adolescente é a sua vida coerente de fé. É um pai e uma mãe que é capaz de dizer para um filho adolescente, eu tenho minhas lutas, mas Deus tem me dado vitórias. Eu tenho ouvido Deus falar. Que Deus nos ajude, irmãos, eu tenho que pegar o rumo do aeroporto. Que Deus nos ajude como igreja a prepararmos essas novas gerações, a prepararmos os nossos meninos e meninas para eles saírem anunciando para o mundo que Jesus está voltando, quando nós fomos impedidos de fazê-lo. Mas para isso, a reforma tem que começar em nós. Nós temos que ter a nossa vida transformada, para que eles olhem para nós e vejam que o Evangelho, de fato, é a solução para todos os nossos problemas.